E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos para a segunda parte desse vídeo aqui que a gente está preparando para vocês, para fazer os pilares básicos aí para a parte teórica, né, do curso. E a gente parou, depois da primeira parte, aqui nessa parte de cadê a sobrancelha do afogado em relação às piscinas, né? Debatemos essas duas aqui, falamos sobre a prevenção, falamos sobre como reconhecer o afogado, algumas características, algumas particularidades, enfim. E o nosso próximo ponto de debate vai ser esse aqui, ó. Anatomia básica, lembrando, tudo são pilares, a gente vai aprofundar o debate e os estudos, viu? Anatomia básica do sistema respiratório. Entender que é justamente o ponto focal dos órgãos que a gente tem que fazem a nossa troca gasosa. De uma forma bem simples, ciência, lá da quarta série, quinta série que a gente começa a estudar, os órgãos responsáveis por essa troca. Então a gente está 24 horas continuamente respirando, a gente precisa estar respirando bem, e o que é que isso tem a ver com guarda-vidas? Absolutamente tudo. No momento que nosso sistema respiratório é atingido pouco de alguma forma é submergido, é imergido em algum tipo de líquido ou faz aspirado algum líquido que atinge esses órgãos que precisam fazer a troca gasosa, a gente vai ter o afogamento, tá certo? Isso é o ponto inicial do debate. E a gente tem a constituição aí direta de vários órgãos e alguns órgãos em geral e as suas funções. E feito isso, o que é que o pessoal fala? Quando a gente lembra muito da questão do sistema respiratório, a gente debate muito o quê? Pulmão. E é muito mais que isso, né? É só um ponto de debate que muita gente esquece. Vou dar um exemplo simples é a questão da narina, a cavidade nasal, o início, tudo é sistema respiratório. O pessoal tem mania de respirar por onde? Pela boca, né? E feito isso, é uma concepção errônea, de certa forma. O certo é a gente debater sistema respiratório, estudar, e a anatomia é essa, começar por onde? Pelas narinas, né? Pela cavidade nasal, porque vai ter o aquecimento desse ar, o filtro desse ar, e feito isso, quando chegar lá no finalzinho dos alvéolos pulmonares, tem a troca gasosa. Repito novamente, no momento que todo esse sistema aí é atingido, aspirado a algum líquido, é imerso em algum líquido, esse líquido invade de alguma forma, depende da quantidade e das características que apresentar, a gente vai ter justamente os graus de afogamento. Posto isso, uma sequência básica e lógica vai ser em relação ao início e as funções. O que, é que a gente precisa debater de início? Por onde entra, por onde vai, por onde passa. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, que aqui deu um pequeno erro, só um minutinho. Deu um erro aqui no vídeo. Só um instante, só um instante. É, vai ficar meio esculhambado o vídeo, mas não tem problema não. O negócio é a gente aprender. E aí vamos lá. Na sequência aqui lógica que a gente vai ter, eu espero que esteja pegando o áudio. Na sequência lógica que a gente vai ter aqui, a gente vai debater, já tá voltando tudo. Chama respiratório. Então, ó, é uma sequência, não precisa também ninguém tá decorando, mas precisa entender que a gente tem aí, ó, narina, cavidade nasal, o início aqui da faringe, logo após tem a questão da epiglote, onde faz a concepção e a dinâmica de quê? De que os alimentos e os líquidos que a gente faça a ingestão, né, vão direto para onde? Para o esôfago e para o estômago, consequentemente não entrando na laringe e nas nossas cavidades em geral, que vão fazer o quê? A traqueia e a alimentação dos nossos pulmões através de ar. É nesse momento aqui que onde entra, exemplo, algum objeto, comida, algo do tipo, onde a gente tem uma OVAC, né, uma obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. E aí não é a conduta, quando a aspiração de líquido, quando é líquido, a gente vai ter aí justamente esse afogamento, né? Quem nunca tomou um copo d'água aqui se engasgou, e não é um engasgo, é um afogamento que você sofreu ali, e geralmente em grau 1, que tem a característica de trazer a tosse, né? Então, feito esse debate, traga um debate e estudo para entender essas questões aqui, que a gente tem a cavidade pleural, no caso, e tem a pleura, né, envolvendo os nossos pulmões, que os pulmões são os órgãos primordiais em relação a essa troca gasosa. Entenda a anatomia do pulmão aqui, ó, essa posição anatômica que a gente está aqui, vendo essa figura de frente, aqui, ó, é o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo é basicamente constituído de quê? Se vocês verem a anatomia, ó, ele tem uma base e a parte de cima, que é o ápice dela. Aqui no pulmão direito a gente já tem uma característica diferente da anatomia, né? Tem ápice, meio e base, tem bem dividido. Porque aqui nesse espaçamento, bem ao centro, um pouco à esquerda, levemente, vai estar encaixado o quê? Nosso coração, que está diretamente e intimamente ligado com as questões que a gente vai debater nos graus de afogamento também, tá certo? Feito isso, coloquei até uma figurinha aqui que eu peguei na internet. Eu estou sem a referência agora bibliográfica, mas aqui em cima tem um arroba
ft.bruno L. Carneiro. Então, assim, dê uma olhada, sigam lá. E aqui a figura tá bem bonitinha, bem especificada em relação, por exemplo, a algumas funções como um todo. Vamos supor, a faringe faz a passagem de ar e alimentos e produz também, facilita a nossa fala. A laringe produz o som junto e vai ter lá a epiglote. Traqueia faz a condução do ar, né? Que a gente está respirando até os brônquios. Os brônquios vão lá para os bronquíolos. Os brônquios para os pulmonares. O pulmão é o sistema como um todo. E aí já vem um pouco de debate. No nosso alvéolos pulmonares, lembre disso aqui, viu? Vai ser quesito e debate que a gente vai ter amanhã. No caso, para quem vai participar do curso amanhã, né? Não quem está assistindo mais especificamente o vídeo. Os alvéolos pulmonares nossos, eles têm um pequeno líquido, eles são umidificados. E esse líquido é um chamado líquido surfactante. E é justamente esse líquido que, em contato com a água, principalmente a água salina, vai produzir a espuma, que são as características que a gente vai ver do grau 2 em diante do afogamento. Então, assim, a gente vai debater nos próximos slides a questão da produção ou não da espuma. E assim, isso é uma característica fortíssima de que houve invasão de algum líquido e chegou até o pulmão. E dependendo da quantidade de espuma e outras características que a gente vai debater, é justamente o que vai identificar o grau de afogamento, tá certo? Vamos lá. Mais um ponto de debate aqui. Aqui é o mapa mental do afogado, e já adentrando alguns pontos que a gente vai debater nos próximos slides. Isso aqui é top. Na faculdade a gente debate e fala também sobre essa questão. Tudo se faz um mapa mental. O nome é autoexplicativo. A gente tem um mapa para montar mentalmente a disposição de cada situação. Como é que ele colocou uma figura central aqui de uma boia circular, né? E ele fala o seguinte, uma das ênfases que faz definição. O que é o afogamento que a gente já debateu tanto? É a dificuldade respiratória secundária à aspiração de um líquido durante o processo de imersão ou submersão em determinado líquido. Definição. Ele puxa aqui para o lado esquerdo e ele fala o seguinte, para lembrar do mapa mental. Quais são os graus de afogamento? Define a gravidade, é dividido em 6 e define a conduta no suporte avançado de vida. Mapa mental é isso. É lembrar. Ele puxa para baixo, que a gente já debateu e estudou no primeiro vídeo, cadê a sobrevivência do afogado? E puxa para a direita alguns dados estatísticos e fala sobre a epidemiologia. E aqui é puta interessante, porque, de novo, pessoal, dado estatístico, a gente tem em média 500 mil óbitos por ano, tá certo? Isso é a nível mundial, tá certo? No Brasil ocorre aproximadamente 16 a 18 mortes por dia, é muita coisa. Maior incidência entre homens, a distribuição etária ela é bimodal, ou crianças menores de 5 anos, ou jovens de 15 a 25, são as médias, né? No caso aqui, crianças igual ou menores de 5 anos. São duas classes bem distintas, tá bom? Crianças menores ou igual de 5 e jovens entre 15 e 25. E a gente não precisa entrar no mérito da questão de debater. Já falamos no outro vídeo. Criança não toma conta de criança. A criança não fica sozinha. A criança é sob supervisão constante do pai e do responsável legal. O guarda-vidas é um auxiliar. O guarda-vidas é prevencionista. O guarda-vidas não é babado em ninguém. O guarda-vidas faz a função da prevenção como um todo, tá certo? E a segunda bimodal que ele fala aqui, né, que é na distribuição na faixa etária, jovens entre 15 e 25. Velho, quem é homem aí sabe. Dos 15 aos 25 a gente só faz o quê? Merda. Não tem nada na cabeça, não quer estudar direito, não quer fazer nada, só quer estar se divertindo. E aí vem os coleguinhas, tu não faz, eu duvido, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou homem, eu sou foda, eu consigo, eu sei nadar, eu sou muito bom, eu sou isso e naquilo. E aí morre infelizmente por afogamento. Fatores de risco são preponderantes. Ser do sexo masculino, ter idade menor ou igual a 14 anos, consumo de bebidas alcoólicas está intimamente ligado a essas questões e a epilepsia, os epilépticos como um todo. Isso aqui é só um fator de risco. Você, se for homem, tiver igual ou menor de 14 anos, ingerir bebidas alcoólicas e ou ser epilético, tem de tudo para chegar a um afogamento. Beleza? Deixa eu só carregar aqui esse outro vídeo, pessoal, só um instantinho. Pronto, vamos lá. Aqui a gente vai entrar agora na essência inicial e final. O que a gente precisa aprender? Efetivamente aprender. Sem muita delonga, sem muita enrolação, a base, pilar base de tudo. A classificação dos nossos graus de afogamento. Vamos lá. Não é difícil, mas é decoreba. Tem que decorar, você tem que olhar para uma vítima, identificar as características e dizer, é o grau X, acabou. Você não pode errar nisso. Você errar nisso aqui é extremamente grave, porque mostra um mau aprendizado, uma falta de ética na falta de estudo. Sou sincero, a verdade é essa. Você não estuda, você não mantém, não requalifica, você vai errar.
E errando pode trazer uma consequência que é até a morte de uma pessoa que você, na teoria, estava tentando salvar. Beleza? Como é que a gente divide isso, então? Ó, deixa eu ir para outro slide aqui, que aqui está um pouquinho melhor de entender. Então a gente tem na classificação dos afogamentos, ó, os graus de afogamento. Vai do grau 1 ao grau 6. A gente tem o resgate e vai do grau 1 ao grau 6. Alguns, entre aspas, estudiosos, que não são estudiosos para mim, são pessoas, para mim, leigas, querem opinar, dizer que existem 7 graus de afogamento. Pessoal, não existem 7 graus de afogamento, existem 6 graus de afogamento. Acabou o assunto. É do 1 ao 6. Acabou. Ah, não sei o que. Não, não tem isso. Não tem mais, não tem porquê, não tem nada. Do grau 1 ao grau 6. Acabou o assunto. Resgate é resgate. Não aparece característica nem sintoma nenhum. A gente não vai classificar um grau de afogamento se não tem característica nem sintoma. Vou chamar de grau o quê? Grau resgate? Isso não existe. Existe grau 1 ao grau 6. Se você trouxe a vítima à tona, fez uma orientação, uma prevenção do tipo, você já fez um resgate. Gostava foi um resgate? Foi. Você está agindo na prevenção. A pessoa não apresenta nenhum sinal, nem sintoma, acabou. Tá aqui, inclusive, um dado top, que eu gosto dessa tabelinha, que é por causa disso, ó. Que quando a gente traz grau de resgate, que não é nem grau, né? O resgate em si, que eu acabei de debater, a gente taxa de mortalidade 0,0%. Cara, não é grau de afogamento. A gente tem que entender que existe do grau 1 ao grau 6 e cada um tem suas características. De novo, é decoreba. Decorem isso, decorem. Quando você decorar, você já aprendeu. E você aprendendo, você continua estudando, tá certo? Então, o que a gente vai debater? Do grau 1 ao grau 6. Esqueçam, por enquanto, procedimentos, condutas e protocolos. A gente tem que debater o seguinte, entender os sinais e sintomas, características, particularidades de cada um, para, após isso, a gente poder aplicar condutas e protocolos. Então, ó, posto isso, a gente tem aqui, ó, esquece os primeiros procedimentos, tá bom? Foca aqui, ó, nesta coluna e nesta coluna. O resgate em si, ele apresenta o seguinte, ó, sinais e sintomas. Vítima não tem tosse, não tem espuma na boca do nariz, não tem dificuldade na respiração, não apresenta parada respiratória isolada ou parada cardiorrespiratória. Pessoal, resgate. A vítima está bem, conversando, responsiva. Muitas vezes nem se deu conta do risco que ela sofreu, do que foi debatido, do que foi mostrado. Foi um resgate. Acabou, não tem. Cara, tá tossindo? Não. Tá com dificuldade de respirar? Não. Tem espuma na boca do nariz? Não. Houve nenhuma imersão no líquido em geral que atingiu as suas vias aéreas? Não. Tá em parada respiratória? Não. Tá em parada respiratória? Não. Resgate. Não é difícil entender isso, não. Tem gente que quer inventar moda, como eu falo sempre, quer reinventar a roda, quer inventar moda, não vai inventar moda. Pessoal, resgate é resgate, acabou. Você pode trazer isso no seu livro de ocorrência. Estatística geral, cria suas estatísticas, cria seu dashboard, criam-se, né? E você pode criar essas estatísticas para mostrar para quem? Para o seu gestor, para o seu contrato que você pegou, para as pessoas em geral, porque você traz estatística para você de como está sendo feita a prevenção na sua área, e trazendo sucesso, claro, né? E os graus de afogamento aqui, ó, também não tem segredo. Sendo bem breve, bem massificado e bem mastigado, do grau 1 ao grau 6. Como é que eu gosto que vocês entendam isso? Grau 1 é uma etapa, grau 2 é outra etapa, 3 e 4 são outras etapas, 5 e 6 são outras etapas. Como assim, Gonçalves? Etapa. Vamos lá. Tu chegou lá, trouxe a vítima à tona e ela tá o quê, ó? Tossindo. Cara, primeira característica fortíssima de que houve um afogamento. Fato. Tirou, tá tossindo, você já tem um afogado. Ah, tá afogado? Tá afogado. Tá certo? E a gente vai agora diferenciar se esse grau é 1 ou se é uma situação que a partir do 2 em diante já precisa de suporte básico de vida ou até avançado, nos graus 3, 4, 5 e 6. Então, você tirou a vítima da piscina, da praia, ou ela saiu e continua tossindo, tossindo pouco, tossindo muito, eu já tenho um grau 1 de afogamento. Fato. Como é que eu vou parar nesse grau 1 de afogamento? Não vou para o 2, 3, 4, 5 ou 6 com condutos e protocolos. Isso aqui, ó. Ela não tem, ó, sem tá ausente espuma na boca e ou no nariz. Se ela só tosse e não apresenta espuma na boca e no nariz, é um grau de afogamento de número 1. Grau 1 de afogamento. Ah, houve um afogamento hoje na piscina tal, em grau 1 de afogamento. Gonçalves, traz risco? Traz, de acordo com a idade, entre outras coisas. Mas assim, qual é a conduta que a gente vai fazer nesse caso específico? Eu nem vou debater agora. Aquecimento, repouso, orientação, pedir para a pessoa descansar, não entrar mais na água por enquanto. Assim, não tem, entre aspas, muito o que fazer. Em relação aos procedimentos, protocolo já vi isso, ó, aquecimento, repouso, etc. Então, Gonçalves, como é que eu diferencio saber se tem espuma na boca ou nariz ou não? Cara, observação. Observação. Peça para a pessoa chegar lá, ó, você vai estar identificado, vai estar fardado, claro, sou isso, sou aquilo, meu nome é tal, tenho curso disso, tenho aquilo, sou profissional daqui. Precisa observar aqui, ó, levanta teu rosto,
Observa as narinas da vítima, as duas. Não tem indício de nenhuma espuma. Senhor, por favor, tem como abrir a boca, abrir um pouquinho, observou. Feito isso, não tem indício de espuma, acabou o grau de afogamento. Lembre-se sempre dos EPIs de vocês, pelo amor de Deus, não vá atender e colocar o rosto perto da pessoa se ela está tossindo e haver um risco de contaminação, tá certo? Calcem aí nesses momentos, no mínimo luva e no mínimo máscara. Gonçalo, eu tenho tudo, eu tenho até um óculos de proteção. Cara, coloca, calça os seus EPIs, coloca tudo bonitinho, se resguarda. Biossegurança, você não precisa nem debater. Estou com profissionais aqui que estão debatendo e vão ser guarda-vidas. A maioria já são da área ou de outras áreas ou estão requalificando. Então, assim, o uso dos EPIs é obrigatório e a sua segurança, a biossegurança que você traz. Se a pessoa já está tossindo, que está em grau 1, tu vai lá arriscar? Não, vou só olhar aqui rapidão de longe. Não é de longe. Micropartículas, elas voam com o vento, elas se deslocam. Não é simplesmente chegar, eu vi que não aconteceu nada. Você não vê, não é visual, isso é microscopicamente, beleza? Que fique reforçado entendido isso, para que não tenha depois risco de contaminação para vocês. E vamos lá para o segundo ponto. Se eu estou com essa vítima lá, certo? E ela tem tosse, beleza, já é uma característica, e começa a apresentar espuma na boca e ou no nariz, eu já preciso de imediato fazer o quê? Acionar os órgãos competentes públicos. No mínimo aqui eu já vou precisar do SAMU, vou precisar de oxigenação, vou precisar que essa pessoa seja intercalada para um hospital. Não é meu ponto de debate, o ponto de debate é entender sinais e sintomas. Então, ó, grau 1 de afogamento, eu tenho o quê? Tosse, mas não tem espuma. Fato. Grau 2 de afogamento, eu tenho tosse. Vai ter característica de tosse, reflexo de tosse, vai. E o que vai acontecer aqui? Vai ter espuma na boca e no nariz. Porém, essa espuma, pessoal, é pouca quantidade. É pouca mesmo. Tem que observar, tem que colocar, se for o caso, até a lanterna do celular, observa. Opa, estou vendo um pouquinho de espuma. Já tem uma característica de grau 2. Fato. Grau 3 e grau 4, que está aqui, ó, grau 3 e grau 4, são as mesmas características iniciais, tem reflexo de tosse, tem espuma. Qual que é a diferença agora, Gonçalves? Grau 3 e grau 4 tem muita espuma. Grau 1 é tosse sem espuma. Grau 2, tosse, pouca espuma. 3 e 4 tem reflexo de tosse com muita espuma. Muita espuma. 3 e 4, então, tem reflexo de tosse e tem muita espuma. Como é que eu vou diferenciar, então, o 3 e o 4, que já são situações graves para gravíssimas? Pulso radial. Se o pulso radial é presente, é palpável, bilateralmente, nos dois lados, pulso radial é palpável, é presente, tem muita espuma saindo pela boca e ou nariz, eu tenho grau 3 de afogamento. Se esse pulso radial aqui, ó, radial, bilateralmente, não está palpável, eu tenho um grau 4 de afogamento. É isso. Gonçalves, então, ó, se eu decorar, lembrar disso, cheguei na vítima, tá tossindo, não tem espuma, grau 1, fato. Tô lá na vítima, tem um pouquinho nada de espuma na boca ou só no nariz, grau 2. Gonçalo, tá saindo muita espuma, velho, muita mesmo, tá saindo muita espuma, a pessoa tossindo, quanto mais tosse, mais sai um pouquinho do líquido que foi da ingestão e tudo, ou da submersão, enfim. Cara, como é que eu diferencio se é 3 ou 4? Pulso radial. Opa, palpei. Beleza, é um bom sinal. Apesar do afogamento, né? Infelizmente houve afogamento. Opa, bilateralmente, pulso radial palpável, presente, grau 3. Cheguei lá, opa, não tem, cara, grau 4 de afogamento. É isso. E concluindo que é muito fácil, o grau 5, a vítima está em parada respiratória, tá certo? Então ela não tem expansão torácica, é ver, observar, tem que expor a vítima, mas ela tem um pulso carotídeo presente. Lá do último slide desse material, eu coloquei os locais de pulso no corpo com os nomes dos locais bem especificados. Então, ó, tem que aprender isso. Palpei, muita espuma. Palpei, grau 3. Não está palpável, não está presente, grau 4. Vítima está inconsciente, não tem consciência, não responde ao seu chamado, ao seu debate, não fala com você, não responde. Qual é o problema que tem agora? Diferencial grau 5 e grau 6. Se não tem expansão torácica, grau 5. Tem pulso carotídeo, viu? Não tem expansão torácica, não tem pulso carotídeo, grau 6. Parada cardiorrespiratória. De novo, vítima inconsciente, não tem expansão torácica, ou não expande o tórax, não respira, mas tem pulsação, coração bate, grau 5, tá aqui, ó, de afogamento. Vítima, parada total, não é parada respiratória isolada, parada total, cardio e respiratória, não tem pulso carotídeo e não tem expansão torácica, grau 6 de afogamento. O que eu preciso que vocês entendam do debate é isso.
Gonçalves, orientei, a pessoa saiu da piscina, assustada e tranquilo, beleza, fala com ela, conversa, se identifica, não tá tossindo, tá de boa, usando esse tempo que a gente usa no dia a dia. Senta aqui, senhor, calma, tal, lhe ajudei, houve um resgate. Ele saiu tossindo, sem espuma nenhuma, grau 1 de afogamento. Ele saiu tossindo, com um pouquinho de espuma, grau 2. Ele saiu tossindo em geral e tá saindo muita espuma na boca e no nariz, muita. Ou é 3 ou é 4. Qual a diferença? Pulso radial. Se está presente, palpável, grau 3. Se não está presente, grau 4. Acabou o assunto. Tirei a vítima da água ou tiraram a vítima da água, colocaram. Está inconsciente. O que é que eu preciso observar então? Tem pulsação? Tem. Não tem expansão torácica? Grau 5, parada respiratória. Não tem pulsação carotídea? Não tem expansão torácica? Grau 6 de afogamento. Esse é o ponto para encerrar esse vídeo, esse trechinho aqui. Decorem isso. Decorem isso. Próximos vídeos que eu vou colocar já na sequência aqui, vou debater de novo esses graus de afogamento com os protocolos e as condutas que a gente vai debater, tá certo? Valeu, galera, mais uma vez.